dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos iluminando, continuar nos orientando em mais este nosso estudo sobre a Boa Nova. Hoje nós estamos no capítulo 6, iniciaremos acerca do Consolador Prometido, que é um tema muito interessante porque nos dá margem para refletirmos muito acerca de quem seria ou quem é este Consolador, quem é este Espírito de verdade, quem é este Espírito Santo, que na tradução mais atualizada apenas Espírito, porque iremos observar que um personagem na história decidiu deliberadamente juntar com o Espírito a palavra Santo, e a tradução então seria apenas Espírito. Mas, enfim, quem seria este Espírito? Santo ou não? Quem seria? Seguindo o nosso roteiro, eu continuarei lendo e fazendo alguns comentários durante. E eu vou começar lendo uma anotação de João, no capítulo 16, versículo 15 a 17 e também 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esta anotação de João é muito interessante, porque se começarmos a fazer um estudo sistemático, nós observamos que Jesus começa dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, só é possível dizermos que amamos algo ou alguém se antes ouvirmos, se antes percebermos o que este algo ou alguém tem a nos dizer. Fora disso, mera vicissitude, mera paixão inconsciente. Ou seja, continuando sobre as nossas definições e redefinições de amor. Então aqui nós já começamos a perceber que amar tem como condição ouvir o amado, perceber o amado. Não tem a ver com minha ação para com o outro, e sim o quanto aquele outro influencia em mim. Observe que parece um detalhe muito simples, mas o que nós costumeiramente pensamos e até agimos é que em nome do amor fazemos um amontoado de coisas, mas coisas que nós queremos, não necessariamente que os outros querem, não necessariamente o que seria o melhor para o outro. Então, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se amamos algo ou alguém, percebamos, ouvimos o que este algo ou alguém tem a nos dizer. E se amarmos Jesus, então, ou seja, se percebermos o que Ele tem a nos dizer, Ele rogará ao Pai e nos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Ou seja, se ama Jesus, que não se preocupasse. Aqueles que amam Jesus, Jesus disse que rogaria ao Pai para enviar o outro Consolador no lugar dele, pois se Ele estava consolando naquele momento, e muitos estavam satisfeitos com isso, e se alguns tivessem receio de que Jesus não continuasse, que não fosse uma preocupação, porque Jesus rogaria ao Pai para enviar outro Consolador.
A questão é quando, quem seria, como seria. E ele diz ainda que este Consolador, ele ficaria eternamente conosco. Seria o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê nem o conhece, porque não o vê, não tem olhos de ver, mas ele já havia estado, a quem o mundo não pôde receber, né? Ou não pode receber, não faria muita diferença, embora a gente poderia entender que o mundo não pode receber naquela época, mas não pode por qual motivo? Poderia, se algo fizessem, se algo assumissem, se tivesse alguma atitude, por isso que eu disse que seria indiferente. Então quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, já o conheceria. Mas vós o conhecereis, ou seja, quem não conhece, não está conhecendo, não tem olhos, não tem ouvidos, uma hora ia ter. Porque ele ficará convosco, porque estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito, né, que eu disse que aqui a tradução chama de Espírito Santo, mas vamos tirar o Santo para nós entendermos melhor, sem esta alteração deliberada por um capricho histórico. Pensemos apenas no Espírito. Como eu disse, na verdade não faz muita diferença se for santo ou não. Mas primeiro nos perguntemos o que é Espírito, né? Se fosse santo, tanto faz, mas o que é Espírito? Mas o Consolador, que é o Espírito, né? Vamos recorrer ao auxílio do dicionário só para a gente fazer um refrescar na memória. Espírito é simplesmente a parte incorpórea, inteligente ou sensível da humanidade, do ser humano, o pensamento, a mente. Então o espírito é aquele pensamento, aquela mente, aquela coisa pensante, aquela coisa autoconsciente de sua própria existência. Ou seja, o Consolador, que é o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome. Este Espírito pensante, ele viria em nome de Jesus. Esse corpo, essa mente viria em nome de Jesus, né? Ou seja, em nome daquilo que Jesus falava, para lembrar o que Jesus disse, né? E também para dizer outras coisas que ele não pôde dizer, né? E é muito interessante, este Espírito ensinará todas as coisas, todas, não algumas, não só sobre algumas questões, não só sobre algumas pessoas, mas sobre todas as coisas. Isso é muito interessante, porque às vezes nós poderíamos supor que este Espírito não falaria de todas as coisas. Ah, aquilo não é área do Espírito, né, do Consolador, aquilo não é área, não. O Consolador abrange todas as coisas. Obviamente ele não pode, talvez ele não seja especialista em todas as coisas, mas sim falaria de todas as coisas, explicaria, teria a base para argumentar sobre todas as coisas sem exceção, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Como eu havia dito aqui. Bom, item 4. Jesus promete o outro Consolador, é o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece porque não está, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, ou seja, se estivesse maduro, o compreenderia, mas quando amadurecesse, iria compreendê-lo. E que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. A anotação de Kardec aqui é muito interessante, porque aqui ele chama de Cristo, para lembrar o que o Cristo disse, né? Que o estado de cristandade diz. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde a ensinar todas as coisas,
é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele veio fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Esta observação de Kardec é muito interessante, porque ele diz que se o Cristo veio ensinar todas as coisas, aqui estava faltando coisas para ensinar quando Jesus veio falar, né? E uma coisa interessante, ele não pôde dizer tudo. Por que ele não pôde dizer tudo? Porque eles não estavam maduros para compreender. E se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, né? Allan Kardec coloca aqui, é porque ele foi esquecido ou mal compreendido. Na verdade, as duas coisas são um tanto quanto as mesmas coisas, né? Vejam bem, eu ensino, eu esqueço aquilo que eu não compreendo, né? Como bem disse Mário Sérgio Cortella em uma palestra chamada O que importa é saber o que é importante, né? Ele diz sobre nós só importamos, né? Ou seja, interiorizamos e registramos aquilo que de fato nós temos como importante. E importante já vem de importar, de enviar para o interior, né? De trazer para o interior e não mais esquecer. Ou seja, o que é importante é aquilo que é passível de importar ao interior. E aquilo que é passível de importar ao interior não depende da boa vontade da minha memória. Aquilo que eu compreendo como essencialmente importante, eu de fato não esqueço. Isso é uma inerência ao ser humano. Isso é um mecanismo fantástico, sábio, maravilhoso. Nós apenas importamos o que nos é importante. Então, conforme eu compreendo determinadas coisas como importantes, estas coisas são registradas. Obviamente não estou falando de uma pseudo-importância, né? Mas é importante eu decorar toda a matéria para passar no concurso público. Não estou falando disso. Mas o que eu estou dizendo é que as coisas mais profundas de nosso âmago nós registramos e a tomamos cotidianamente. A postura que nós assumimos, eu sou como eu julgo ser a melhor forma de ser, tá? Eu adoto a postura que eu julgo ser a melhor postura a adotar, ou seja, o que me é importante é importado, faz parte de meu interior e eu exteriorizo isso constantemente, né? Então aqui só para dizer que o que o Cristo disse, né, foi esquecido porque não foi tomado como muito importante. Mas isso também se dá pelo fato de não ter sido bem compreendido, né? Porque se tivessem bem compreendido o que o Cristo disse, o tomariam como muito importante. Então, ou seja, mas aqui apenas apontando o processo evolutivo natural, onde muitos não compreendiam e iriam gradativamente compreender, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção para mostrar que, bom, já que vamos chegar, né? Já que mais cedo ou mais tarde vamos compreender, não vamos mais procrastinar, vamos buscar compreender cada vez mais, né? Porque é perca de tempo, não é que ninguém vai para o inferno, vai chorar, não é nada disso, né? É perca de tempo simplesmente. Quem acha que perder tempo é uma coisa boa, então tá tudo bem. Mas quem acha que é importante ganhar tempo, então que busquemos compreender. Continuando aqui. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. Aqui eu quero chamar a atenção para a palavra, né? Para a frase que Kardec coloca. O Espiritismo, no tempo assinalado, vem cumprir a promessa do Cristo, né? Aqui o Espiritismo, não falando apenas de uma ideologia, mas falando de todo o conteúdo doutrinário que existe no Espiritismo. Talvez a percepção mais apurada acerca dessa pequena diferença seja a chave
para todos os problemas da humanidade. Exatamente. Porque compreender que Espiritismo é uma ideologia e compreender que o Espiritismo apresenta um conteúdo doutrinário universalista são coisas bem distintas. Como vem a dizer Michel Foucault, todo tipo de ismo é uma espécie de psicopatologia. E na verdade Michel Foucault vem a dizer isso porque normalmente o que termina em ismo é a definição de um conjunto de ideias, ou seja, de uma ideologia. E esta ideologia normalmente é uma ideologia, por ser congregada, ela é diferente de todas as demais que não fizeram parte desta congregação. Logo, ela seria antagônica a todas as demais. Mas se eu compreender que o Espiritismo é chamado de Espiritismo por uma pobreza de vocábulo da humanidade, ou seja, nós precisaríamos de um termo para definir um conjunto de ideias, uma vez que nós temos as ideias muito dispersas. Mas esse conjunto de ideias, ele na verdade, embora era um conjunto de ideias, era um conjunto de ideias que falava e congregava com todas as coisas. Então logo nós estamos falando de um conteúdo doutrinário e não de uma ideologia. Só uma pequena observação, porque como eu disse, faz muita diferença compreendermos este pequenino detalhe. Porque é compreender este pequenino detalhe que iremos compreender o que de fato é ser espírita, o que de fato o Espiritismo vem a falar, né? O que de fato seria este consolador, o que de fato seria isso que o Consolador, que o Espiritismo, que a doutrina espírita chama de fé inabalável. Continuando então. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento, o estabelecimento da doutrina espírita. Então o Espírito da Verdade ele preside ao estabelecimento da doutrina espírita. Adiantando aqui, para tentar simplificar mais a linguagem, obviamente nós sabemos, e se formos estudar, que o Espírito da Verdade ele também é chamado de Jesus, mas vamos um pouco mais com calma, porque há muita divergência. Mas se nós fizermos um estudo aprofundado, e eu aqui sugiro um estudo aprofundado que o professor doutor Cosme Massi já fizera, acerca do Espírito da Verdade, uma palestra intitulada Quem é Espírito da Verdade, e ele mostra por vezes como o Espírito da Verdade foi definido, e que nós iremos perceber em alguns momentos que se trata de Jesus, e eu já disse também em outros estudos, que às vezes em alguns pontos nós somos levados a entender que o Espírito da Verdade seria uma falange, mas na verdade é que nós começamos a perceber que é uma coisa muito além do comum, do pensamento humano. Então isso vai gerando uma certa dificuldade, porque embora a gente percebe que o Espírito da Verdade seria Jesus, Jesus é o Espírito em estado crístico, Jesus é um Espírito não individualista, logo nós estamos falando de um Espírito com a percepção do todo, com a percepção de que todo mundo é um só, que todos fazem parte de um só Espírito, de um só Espírito da Verdade. Então, como anotou Lucas, se a verdade está em todos os homens possuem a verdade, todos os homens seriam o Espírito da Verdade, ou seja, todos os homens, com todos os seus saberes, nós estaríamos com um saber crístico, como se Jesus fosse o resumo de todo o conjunto, como disse vários pensadores, o melhor médico, o melhor físico, o melhor psicoterapeuta, enfim, o melhor engenheiro, porque Jesus trazia tinha esse saber de todas as coisas, mas ele tinha esse saber de todas as coisas porque ele unia, ele contemplava todo o ser humano, Por isso que eu disse que seria um tanto complexo de entender, mas só para a gente não ficar muito dando margem para imaginações, Por que não diz logo que o Espírito da Verdade é Jesus? Porque não é bem assim, tá?
a gente tem essa conclusão, a gente percebe o quanto Jesus é chamado de Espírito da Verdade, Ele próprio dizendo que enviaria ao Pai, mas aqui que a gente começa a perceber, se era Ele mesmo que viria, porque Ele diz, não, eu vou vir, sou eu, Jesus, que virei daqui a 18 séculos, né? Então Ele não falou assim, porque Ele tinha um propósito, não dava para Ele falar, né? Lembrando que esse texto é de 20 séculos atrás, e Ele próprio disse que não pôde falar, ou seja, Ele próprio não pôde falar tudo, Ele não podia falar tudo, então Ele não falou tudo nessa anotação de João que nós acabamos de ler. Ele não falou tudo. Então, por mais que nós vamos percebendo que o Espírito da Verdade preside o estabelecimento da doutrina espírita, nós começamos a perceber que não é um campo muito simples, porque a proposta é muito profunda. Mas enfim, não vou aprofundar nesse quesito, é só para nós começarmos a atinar para o Espírito da Verdade, que não tem nada a ver com ideologias, ok? Bom, dando continuidade aqui. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. Então aqui o Espiritismo vem para fazer compreender o que o Cristo disse em palavras. Então é claro que aqui o Consolador é a doutrina espírita, é o Espiritismo, né? Mas este Consolador aqui, ele vem falar, ensinar sobre todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Então, sem lero-lero, sem figuras, sem alegoria, sem poesia, né? Falando claramente, logicamente, factualmente o que são estas coisas. O Espiritismo fala sobre isso. Então, eventualmente, se alguém estiver entendendo, o Espiritismo tem alguns mistérios, não entendeu nada, não tem mistério nenhum. O Espiritismo usa uma linguagem muito... Não, a minha imaginação que é muito esparsa. O Espiritismo é claro, categórico, objetivo, né? Acontece que às vezes eu tenho dificuldade na interpretação por conta de tantos vicissitudes da linguagem, por tantas vicissitudes vocabulares. Mas se eu aprimorar um pouquinho o vocábulo, né, como eu comecei fazendo uma redefinição de espírito, buscando o auxílio do dicionário, né? A gente fala espírito, alguém já fica, mas que espírito? Não, o dicionário diz que é a mente, né? Então, ou seja, o espírito é o pensamento, né? Então a gente é simples assim, né? O espírito é o pensamento. Se eu fico criando muita coisa, o Espírito Santo, um pensamento santo, né? Agora se eu fico criando um monte de lero-lero, alegoria e tal, aí eu dificulto a interpretação para mim mesmo, né? O que é curioso, né? Que é paradoxal. Quanto mais imaginação eu invento, mais difícil fica para eu compreender. Quanto mais eu simplifico, né, mais fica muito simples de entender. E aqui fazendo a observação de que o Espiritismo fala sem figuras, sem alegorias, claro, lógico, objetivo, sem rodeios. A linguagem é muito clara, como eu mencionei agora há pouco, a própria definição de importante, né? O que é importante? É o que eu acho que é muito bom? Não é nada disso, é o que é passível de importação. De fato, o que de fato eu importo é o que de fato eu faço com que seja passível de interiorizar. Por isso que eu não preciso decorar as coisas que eu muito gosto, muito quero, enfim, né? O importante é o que importa de fato. Aquilo, nós seres humanos, somos seres fantásticos. Nós registramos tudo aquilo que nos é importante, né? Enfim, fazendo umas redefinições, como eu fiz agora há pouco, acerca do próprio Espiritismo, né? O Espiritismo, embora seja Espiritismo, tenha uma ideologia para ilustrar o raciocínio,
este raciocínio nos leva à compreensão de que ele não tem essa proposta ideológica. Bem pelo contrário, é uma proposta universalista, como nós vamos observar em vários pontos da codificação, uma delas no próprio Evangelho, quando Kardec fala acerca da universalidade do conhecimento, que é através da universalidade do conhecimento que nós compreenderíamos todas as coisas. Como Leon Denis também menciona, né? A vida e o universo possuem aspectos bastante variados, bastante numerosos, para que alguém ou algum sistema possa abarcar todos. Cada um possui fragmentos de verdade, ninguém a detém por completo, ou seja, só é possível o Espírito da verdade ser Espírito de verdade quando unirmos todos os fragmentos de todos os homens, de todas as formas de pensamento, de todos os sistemas de pensamento. Aí sim eu tenho o Espírito de verdade. Continuando então. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem por fim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e objetivo útil a todas as dores. Aqui tem um ponto muito interessante, né? Então o Espiritismo levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios. Por que muito mistério surgiu? Porque era interessante criá-los. Alguém ou alguns acharam interessante criá-los, né? Seja por força da imaginação, seja por força dos interesses inconscientes do ser humano. Aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento, obviamente, é apenas um estudo, mas ao analisarmos os fatos históricos, perceberemos ações de subjugação por todas as ideologias, né? Todas as religiões tentam dominar o mundo, né? Porque elas partem do pressuposto que elas têm a verdade é o melhor para todo mundo, e o melhor para todo mundo é aceitarem suas verdades. Obviamente, hoje, em pleno século XXI, algumas foram se tornando mais amena, né? Menos audaciosa, menos arrogante, mas por conta do avanço social. Mas isso não quer dizer que elas abdicaram deste interesse, né? Ou seja, ainda intentam, só que foram perdendo suas forças cada vez mais, né? Então houve interesse em criar mistério, quanto mistério, né? Não faz o que eu mando, não quero nem saber, né? Faz o que eu mando, não quero nem saber que o negócio vai ser ruim para você, tem um inferno danado te esperando, faz o que eu mando, né? Mais ou menos nesse sentido. Estou aqui de maneira muito simples ilustrando uma ideia, mas só para dizer que é o inconsciente do ser humano, onde ele, em sua inconsciência, em sua pretensão, em sua presunção de deter a verdade, tentando oferecer o melhor para o outro, não percebe que ele está apenas tentando dominar o outro para que o outro lhe sirva, ainda que ele age no propósito de servir. Mas o propósito de servir, na verdade, quem agiu em conformidade foi Jesus, né? Agora, não adianta eu tentar adaptar, não, eu sirvo Jesus, mas do meu jeito, não, então você serve a você, né? Se eu sirvo a Jesus do meu jeito, da forma da minha religião, eu sirvo a minha religião, eu não sirvo a Jesus, né? Servir a Jesus seria deliberadamente servi-lo em todas as suas, em todos os seus mandamentos, diríamos assim, ou seja, viver exatamente como ele viveu. Fora disso, estou vivendo como eu quero, pegando alguns elementos de Jesus para adaptar tal, mas do meu jeito, de forma idiosincrática, de modo peculiar, de modo que seja como eu quero, eu gosto, eu entendo que é certo, eu entendo que é verdade, né? Então isso foi muito comum e ainda é, obviamente, embora eu disse que hoje, por conta do avanço social, com muitos a menos, né? Hoje em dia é crime, né? Ficar tentando fazer determinadas coisas aí, mas ainda existe um intento
sorrateiro, sutil de dominação, né, de muitas religiões ou de grupos ideológicos, tá? Estou falando de religião, mas na verdade qualquer tipo de ideologia e religião é tudo a mesma coisa, né? Quando eu junto um conjunto de ideias e fecho aquilo como verdade ou como palavra de Deus, deu na mesma coisa, é psicopatologia, como disse, né, Michel Foucault, que todo tipo de ismo é um tipo de psicopatologia. Obviamente, Michel está numa fala muito profunda, né? Ele não está apenas dizendo que é bobagem, nada disso, né? Bem pelo contrário, né? Respeitáveis ideologias são aquelas que estruturaram a humanidade e ajudam a estruturar até hoje, né? Mas o que Michel Foucault está dizendo, está apontando é sobre as falhas, né? Sobre os paradoxismos, sobre as contradições gritantes destas ideologias, que elas muitas vezes não se expressam na individualidade, mas expressam no coletivo, ou seja, na própria ideologia, na própria missão daquela ideologia, né? Bom, continuando aqui então, e vem por fim trazer uma consolação aos deserdados da terra. Tem uma fala de Allan Kardec, eu não sei se está anotado na Revista Espírita ou na codificação, que eu já acabei esquecendo, não me é importante saber aonde foi anotado, mas Allan Kardec diz claramente assim: o Espiritismo não é para os que têm fé, o Espiritismo é para os que não possuem fé, ou a sua fé não está sendo ou não é suficiente. Ou seja, o Espiritismo fala para quem não se contenta com tudo que já foi apresentado à humanidade, para quem quer uma explicação clara, lógica, consistente e irrefutável. O Espiritismo é para estes. Ah, mas eu tenho fé, minha fé é boa. Ótimo! Ah, o meu partido político é o que me consola, é o que me dá firmeza, confiança, esperança. Eu tenho fé no meu partido. Ótimo! O Espiritismo não fala para estes. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. O Espiritismo não vem para os crentes. O Espiritismo não vem para os que têm fé. O Espiritismo vem para os deserdados da terra. O Espiritismo vem para os que não possuem fé. O Espiritismo vem para aqueles a qual a fé que lhe foi apresentada por sua família, por sua comunidade, enfim, né? Para que esta fé que não está sustentando o Espiritismo vem para estes também. Então o Espiritismo traz uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Aqui tem uma anotação muito importante: dar uma causa justa e um objetivo útil a todos os que sofrem, né? A todas as dores. Se nós começarmos a compreender, né, a nossa tristeza, na verdade, a nossa infelicidade, ela se dá por conta de nossa incompreensão. Por isso Allan Kardec anota na questão 962, que no livro dos Espíritos, né, que a felicidade dos bons espíritos consiste em compreender todas as coisas, ou seja, conforme eu não compreendo, eu sou infeliz, né? Também poderíamos dizer assim, só para entender aqui. E exatamente o fato de eu não compreender o porquê eu sofro é o que me faz infeliz. Porque se eu compreender que esta causa é justa, e mais do que isso, muito melhor do que isso tem um objetivo útil, né? Porque às vezes a gente poderia pensar assim: ah, mas é justo eu sofrer. É justo, mas não é legal. É justo, mas não é gostoso. Ficou na mesma, né? Melhorou muito pouco, né? Que se dane o que eu fiz lá atrás, eu não queria, eu quero perdão, misericórdia, resolve tudo, acabou, zerou, né? Não era assim que a gente gostaria? Então, é assim que a gente gostaria, é assim que muitas doutrinas filosóficas, religiosas ou políticas prezam, né? Afirmam, tá tudo perdoado, tá certo, zerou, né?
Mas por que continua sofrendo, né? Bom, porque tem um objetivo útil. E isso então não tem. Isso é uma grande consolação, né? É uma suprema consolação. Porque se você compreender bem que além de ser justo tem um objetivo útil, ou seja, vai ser bom para você passar por aquilo, nem se você tivesse a opção de evitar, você iria querer. Olha que coisa fascinante. Nem se você tivesse a opção de reverter aquele quadro, você reverteria. Porque você compreende que além de ser justo, e você gostaria de que houvesse justiça, né? Quem não gostaria que houvesse justiça social, legal, bonito e tal? Então, esta justiça, né, além de ser justo, o meu sofrimento, que ele é um sofrimento em prol da justiça social, diríamos assim, da justiça universal, mas ao mesmo tempo tem um objetivo útil. Então, logo, isso me faz feliz, porque eu começo a compreender que, além de ser justo, tem um objetivo útil. Embora eu estou falando apenas do objetivo útil, né, acerca das dores, ainda há muitas coisas a considerar, né? Por que eu disse que nem se eu pudesse reverter o quadro, reverteria? Porque nós iríamos compreender, por exemplo, que nós não queremos ser plenos agora. Então, é legal este processo de ascensão espiritual. É legal este processo de ascensão do qual nós vamos passo a passo, errando, aprendendo, compreendendo, errando, aprendendo, compreendendo. Em termos mais profundos, vamos vivendo. Vivendo no sentido mais amplo do termo. Vivendo, estando vivo, presenteado o tempo todo, né? Isso é uma coisa inexplicável pelo vocábulo humano, né? Por isso que Jesus não deu para dizer, ensinaria depois todas as coisas, né? Que não daria para dizer, não tinha amadurecimento. A compreensão teria que amadurecer muito para que Jesus pudesse falar de determinadas coisas. Então, as dores aos que sofrem, né? O Espiritismo traz uma suprema consolação, porque faz com que ele compreenda a causa justa e o objetivo útil de todas as dores. Continuando aqui então. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Que eu acabei de dizer, né? Observe como essa fala do Cristo é profunda. Felizes os aflitos, porque eles serão consolados, né? O povo, acho que quando via Jesus dizendo isso, pensava, você está de brincadeira comigo, né, Jesus? Felizes os aflitos? Você está de sacanagem comigo. Né? Não dá para acabar com essa aflição agora, né? Para ser consolado depois, né? Não dá para consolar agora já. Mas Jesus estava numa fala muito profunda, né? Felizes os aflitos, ou seja, aqueles que estão aflitos estão por uma causa justa e por um objetivo útil. Agora, compreender, né, sobre isso é o que traria consolação. Né? Compreender sobre isso é o que traria consolação. Continuando. O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra. Prestem bem atenção. O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra. É muito comum o estereótipo de que o Espiritismo explica com vidas anteriores. Eu sofro porque na vida eu fui malvado. Na vida passada eu fui muito malvado. Eu tive muitas esposas, muitos esposos, enfim, né?
e por isso eu sofro. Essa é a causa justa, né? Existe um estereótipo muito forte de existências anteriores como causa de sofrimentos atuais. E na verdade é infinitamente além deste estereótipo, porque aqui está dizendo na sequência que além das existências anteriores, né? Ou seja, o que eu fiz no passado tem representatividade minha no presente, mas existe também a própria destinação da Terra, ou seja, onde é o destino dessas coisas. Não é só o que eu fiz no passado que influencia o meu presente, é o destino da Terra também, né? Qual é a destinação da Terra? Bom, nós sabemos que é se tornar um mundo de regeneração, um mundo regenerado, e depois um mundo feliz, né? Um mundo divino, enfim, aquela evolução de Kardec, né? Que eu também esquecia, né? Que não me importa muito, né? Até porque eu estou focado em entender pelo menos o que seria esse tal de mundo regenerado, que seria o próximo estágio da humanidade. Então, feliz, crístico, tanto faz, e as outras estágios, não me seria muito interessante decorar isso, né? Seria interessante eu saber sobre isso. E saber me é mais interessante saber acerca do que se trata mundo regenerado. Então, ao percebermos aqui na própria destinação da Terra que no presente vislumbra ser um mundo regenerado, então eu sofro, né? Ou a situação a qual eu vivencio no presente, ela está em conformidade com minha necessidade de estar no mundo regenerado. E é aqui que as coisas ficam muito maravilhosas. Ao pegarmos a obra de Chico Xavier, Pensamento e Vida, se eu não me engano, de Emmanuel, né? Nós vamos começar a perceber que destino, né? O meu destino é o que eu sinto e penso. Ou seja, o meu presente é o que eu senti e pensei no passado. E o meu futuro é o que eu estou sentindo e pensando agora. Logo, eu tenho o poder de estar onde eu quiser estar, desde que eu pense e sinta em conformidade com onde eu gostaria de estar, ou com onde eu pretendo estar, né? Então o Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra. Como eu disse, né, nós precisamos desprendermos um pouquinho do estereótipo. Eu matei na vida passada, foi muito ruim, agora eu sofro, coitado de mim, né? E nós precisamos transcender este paradigma, é quase um paradigma, né? Este estereótipo, e pensar na destinação, né? Porque ninguém pode voltar no passado, né? E mudar as coisas, né? Ninguém pode voltar no passado e mudar as coisas, mas pode no presente recomeçar, né, e construir um novo fim, né? Não foi mais ou menos isso que Chico Xavier disse, né? Bom, eu lembro da essência da ideia, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, o pensamento é vida, né? Ou seja, o meu destino é o que eu sinto e penso. Nos preocupemos mais com o que nós estamos sentindo e pensando no presente, do que nos preocuparmos com o passado e nos preocuparmos com o futuro. Na verdade, não seria interessante eu preocupar com o presente? Deveria eu viver no presente, que é muito mais do que preocupar, é viver no presente. Bom, continuando. Onde o homem expia o seu passado, né? Eu acabei comentando sobre isso. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos
são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer, né? E acha justo o sofrimento. Por que o homem compreende que mereceu sofrer? Porque ele passa a compreender a lei ação-reação. Então, quando ele começa a compreender a lei ação e reação, ele não vai ficar triste quando ele levanta o lápis e solta o lápis e o lápis cai. Porque existe uma lei de ação-reação. Ele compreende que quando eu levanto o lápis, a minha decisão de levantar um lápis é simultaneamente a decisão de afastar o lápis da mesa. Observe a lei de ação e reação. Eu distancio, eu levanto o lápis, eu tinha como intenção levantar o lápis. Mas a reação foi também distanciar o lápis da mesa. E a minha intenção não foi distanciar o lápis da mesa. Observe que a lei ação e reação é decisão com perca, né? É decisão com contrapartida. Ação e reação é uma ação da qual, quando eu tenho, algo também acontece. E algo também acontece que não fazia parte inicialmente de minha intenção. Por isso é importante compreendermos. Se eu vou levantar este lápis, eu preciso compreender que também vou afastá-lo da mesa. E eu quero essas duas coisas. Se eu quiser as duas, logo devo levantar o lápis. Então, quando nós começamos a compreender a lei ação-reação, começamos a fazer exatamente aquilo que nos trará os resultados esperados. Bom, enfim, sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário, né? Eu aceito trabalhar, vou receber um salário, né? Quer dizer, eu aceito um salário, mas qual é a reação da ação querer receber o salário? A reação da ação querer receber um salário é trabalhar. Então eu preciso trabalhar para ter o salário, mas logo eu aceito, porque eu acho que vale a pena, é válido, né? Poxa, é bom trabalhar, vai ser cansativo, vou dedicar meu tempo, tal, mas eu vou ter um salário. Então é como se fosse isso, né? O sofrimento é a mesma coisa, eu começo a compreender que sofrer é o salário. Logo vai ter uma reação que é o trabalho, mas eu acho que vale a pena porque vai ter um resultado. O que não terá resultado seria a inércia, né? Continuando. E obviamente a inércia seria uma involução e todos desejamos evoluir, todos desejamos ir adiante, crescer, ser feliz, não é isso? Então todos partem do pressupostos de ascensão. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. O Espiritismo dá uma fé inabalável no futuro. O Espiritismo faz com que compreendamos que o futuro é certo, garantido, devido, e eu recebo de braços abertos, porque existe uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Então compreender o Espiritismo também não nos deixa mais nenhuma dúvida acerca das coisas, não tem nenhuma dúvida pungente, não tem dúvida de nada, está tudo perfeitamente como deve estar, né? Isso dá uma fé inabalável no futuro, pois começamos a compreender o quanto estamos evoluindo, o quanto nós não temos poder de travar esse progresso. Ninguém tem poder de travar o progresso, nenhuma ideologia, doutrina, religião, filosofia, partido político, etc. e tal, tem poder de travar o progresso. Isso nos dá uma fé inabalável, porque começamos a compreender isso. Isso não é achar que as coisas melhorarão, isso é compreender que a cada segundo tudo está melhorando, evoluindo, crescendo, né? Obviamente,
não como alguns entenderiam o que seria evolução e melhor, mas ao compreender o conjunto de todas as coisas, perceberemos a magnanimidade da evolução, a ascensão espiritual, a ascensão planetária da qual todos nós fazemos parte. Isso nos dá uma fé inabalável, pois sempre fora assim e sempre será assim, porque não há passado e nem futuro, apenas um eterno presente em evolução, dinâmico, crescente. Continuando então. Fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Então, quando começamos a ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas, das corrupções, das criminalidades, dos lero-lero, vai se perdendo no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá o conhecimento da paz, a ciência da paz, a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Agora, uma observação muito interessante. O que seria o fim do caminho? Mas para que felicidade se vai ter um fim? Será que o fim do caminho é um fim de caminho? Eu vou ler não sou muito bom em recitar, mas eu vou tentar ler um poema de Menotti Del Pitta, né? Eu conheci este poema assistindo uma palestra do professor Dr. Gabriel Chalita, que sempre em suas palestras ele volta e meia encerra com poema. Ele gosta muito de poema, foi secretário de Educação no estado de São Paulo, uma pessoa a qual eu possuo grande admiração, e eu conheci este poema por ele e percebi o quão profundo é este poema, e que de certo modo ele nos coloca principalmente em reflexão no que seria esse fim de caminho. Então eu vou ler o poema. Goza a euforia do voo do anjo perdido em ti. Não indague se nossas estradas, tempo e vento desabam no abismo, que sabes tu do fim. Se temes que o teu mistério seja uma noite, encha de estrelas. Conserva a ilusão de que o teu voo te leva sempre para o mais alto. No deslumbramento da ascensão, se pressentires que amanhã estarás mudo, esgota como um pássaro as canções que tens na garganta. Canta, canta para conservar uma ilusão de festa e vitória. Talvez as canções adormeçam as feras que esperam devorar o pássaro. Desde que nasceste, não é mais que um voo no tempo. Rumo aos céus, quem importa a rota? Voa e canta, enquanto resistirem as tuas asas. Que sabes tu do fim? Então esse é o poema O Voo, de Menotti Del Pitta. E como eu disse, ir até o fim do caminho, mas que sabes tu acerca do fim do caminho, para já tomar o fim do caminho como um fim? Bom, então apenas uma reflexão para nós percebermos a riqueza dos textos, a riqueza da ideia apresentada pelo Consolador, prometido pelo Mestre dos Mestres,
o Consolador prometido pelo estado crístico que o Mestre vive. Continuando aqui. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, né? E aqui conhecimento, redefinindo o termo conhecimento por compreensão das coisas, né? Que conhecimento, como eu já falei em outros estudos, é só o decorar teórico. O compreender é o interiorizado, né? É o conhecimento interiorizado das coisas. E isso muda tudo, né? Que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei e consolação pela fé e pela esperança. Então, o Espiritismo, que Jesus disse do Consolador prometido. Então, o Espiritismo realiza o que Jesus disse que o Consolador prometido realizaria. Conhecimento das coisas. Eu virei falar sobre todas as coisas. O Espiritismo vem falar sobre todas as coisas, né? O Consolador que Jesus mandaria para nós falaria sobre todas as coisas. E a doutrina espírita fala sobre todas as coisas. Que faz, portanto, o homem saber de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Faz com que ele tenha a lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus, que não tem nada a ver com palavras anotadas em livros ou transmitidas por palavras ao longo do tempo. Tem a ver com princípios de leis, princípios das leis de Deus, que estão muito além do que as palavras podem descrever. E o Espiritismo também faz com que realiza a consolação pela fé, aquela fé que agora se tornou inabalável, não aquela fé titubeante, não aquela fé que diz ter fé, mas quando a lei natural se dá, desencarna alguém, a fé some. Então onde estava essa fé? Então a fé inabalável, pois compreende os princípios das leis de Deus, ou da lei de Deus. Então a consolação pela fé, porque é uma consolação inabalável, por uma fé inabalável, e pela esperança, porque vislumbra o porvir como algo cada vez melhor. Seja feita sempre a vontade do Pai. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.